Se você tem dificuldade em arranjar novos clientes ou até mesmo conseguir a aprovação aí dos seus orçamentos, fica aqui até o final que eu vou te falar os 6 erros que mais te impedem de conseguir novos clientes. Fala, videomaker, tranquilo? Gobá aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu tava conversando com um amigo meu onde ele tava justamente reclamando sobre essa questão, né? Que ele tá com dificuldade de conseguir novos clientes e até mesmo quando algum cliente entra em contato, ele tem dificuldade de fazer com que seu orçamento seja aprovado, né? Foi uma conversa muito produtiva que me deu a ideia de trazer esse vídeo aqui para você. A gente conseguiu mapear alguns pontos importantes, especificamente 6 erros, né? 6 pontos que te impedem de conseguir novos clientes e evoluir aí na sua carreira. E se você tá passando por alguma situação parecida, dificuldade em fechar novos contratos e conseguir novos clientes, deixa aí nos comentários que é muito importante para a criação aqui de conteúdo do canal saber quantas pessoas estão passando por isso e quais as dificuldades de cada uma. Presta atenção em todas essas dicas que eu vou te dar, em todos esses erros que eu vou falar aqui nesse vídeo, e se você estiver cometendo algum desses erros, eu recomendo você parar e dar uma atenção especial para esse ponto que você está falhando, porque eu tenho certeza que isso vai te trazer ótimos resultados. Erro número 1, não ter um portfólio. Eu espero que você não esteja errando principalmente nesse ponto, porque o seu portfólio é o seu cartão de visita aí para os seus clientes, é o que vai chamar a atenção de novos clientes e vai mostrar um pouco aí do seu potencial, das suas habilidades, dos seus trabalhos prontos. É fundamental você ter um portfólio. Para essa área do audiovisual, eu recomendo você utilizar o Instagram, caso você queira só adquirir clientes, e caso você queira partir para a parte do ensino, da educação, eu já recomendo você ir para o YouTube. Mas independente da forma e do seu objetivo, é necessário você ter um portfólio para expor seus trabalhos e gerar autoridade para você na internet. Se você não está trabalhando com a internet ainda, você está perdendo tempo, está perdendo dinheiro. Tenha certeza disso. Erro número 2, demorar para responder o orçamento ou até mesmo demorar para enviar ele para o seu cliente. Essa parte é fundamental. Se você está trabalhando com a internet, você tem que estar praticamente disponível 24 horas. Se você está com seu celular, chegou uma mensagem, você tem que responder. Se for um cliente, responde assim que der. Se você está em negociação com algum cliente, alguém está interessado no seu serviço, dá uma atenção especial, se dedica para poder enviar o orçamento o mais rápido possível, com o mais detalhe possível, na melhor qualidade que você puder. E não é só enviar rápido. Caso você já enviou e ele está querendo tirar alguma dúvida do seu orçamento, está querendo mudar alguma coisa e você demora dias para responder, o que vai ter adiantado todo o seu trabalho de expor seu trabalho na internet, conseguir novos clientes, fazer com que eles entrem em contato com você, mande mensagem querendo orçamento, querendo saber um pouco mais. Aí chega na hora de responder, ou você demora para enviar o orçamento ou demora para tirar alguma dúvida que seu cliente tenha. Provavelmente, quase 100% das vezes, o primeiro orçamento que você mandar, ele nunca vai ser o final, o que vai ser aprovado, né? Sempre tem uma negociação e alguma alteração a mais do que o acordo inicial. Então já sabe, o cliente entrou em contato com você, seja por direct ou WhatsApp, a forma que você definiu aí esse contato, não demora, dá uma atenção especial, envia o orçamento assim que você puder, responde, tira todas as dúvidas e já tira esse empecilho aí de demora na resposta, de orçamento e tudo mais. Só de você estar ali de prontidão, respondendo, tirando todas as dúvidas, isso já vai dar uma confiança para o seu cliente ou para o seu futuro cliente. Terceiro erro, não vestir a camisa da profissão. Se você decidiu trabalhar como isso, se você quer seguir essa carreira, bate no peito e fala: eu sou videomaker, eu trabalho com audiovisual, eu faço vídeo do seu produto ou do seu serviço na internet. É muito importante que a sua família, seus amigos, sua namorada, todo mundo saiba exatamente o que você faz, que você realmente vista a camisa. Isso com certeza vai mudar a visão que os outros têm sobre você e sobre o seu trabalho. Isso vai te dar mais credibilidade e autoridade no seu mercado, no seu meio. Quanto mais a camisa você vestir, quanto mais você se dedicar, mais as pessoas vão te reconhecer e fazer a ligação de você com a profissão, como se você já tivesse ligação direta com o audiovisual e vice-versa. Quarto erro, não expor o seu trabalho. Ele é muito ligado com essa parte de vestir a camisa, né? Mas é um pouquinho além. Porque não vai adiantar nada você vestir a camisa, só que você tá no rolê, você tá numa conversa, surgiu o assunto do audiovisual ali na conversa e você não se posicionar como autoridade, você não entrar no assunto, você não conversar, você não oferecer o seu trabalho para novas empresas, para novos clientes, tudo isso vai influenciar negativamente aí no seu trabalho, beleza? Então sempre que você puder, converse sobre isso, tire dúvidas, tanto tirar dúvidas suas quanto de outras pessoas, converse sobre o assunto, fala para todo mundo com o que você trabalha, oferece seus serviços, não tem nada de errado nisso, não tem nada de vergonhoso. Muito pelo contrário, quanto mais você vestir a camisa, igual no ponto anterior, e quanto mais você expor seu trabalho, mais pessoas vão te procurar para fechar novos projetos,
projetos, para fazer novas produções. Isso é um fato, é questão de posicionamento de mercado. Quanto mais você se posiciona, mais você ganha relevância. Erro número 5, não se conectar com outros profissionais da sua área. No meu caso aqui, eu trabalho como audiovisual. Caso você esteja assistindo esse vídeo, você trabalha com outro nicho, com outro mercado, também é válido você estar sempre entrando em contato com os profissionais, com as suas referências. Isso vai te ajudar muito a enxergarem que você existe, seu trabalho, vão começar a te conhecer, você começa a trocar ideia, tira dúvidas, manda sugestão. É muito importante você criar essas conexões e manter elas, porque isso é extremamente saudável no mercado. Por exemplo, se você é de uma cidade, você precisa de um job, sei lá, de uma filmagem de uma outra cidade, você conhece o cara de lá, você vai trocar uma ideia, você vai conversar, você já vai saber quem está disponível para aquele job, né? E possivelmente, dependendo da conexão aí, da relação que você cria com a pessoa, os benefícios que podem vir através dessa amizade, tanto troca de serviço, indicações e tudo mais, é infinitamente maior do que você só trabalhar na sua bolha para você e seguir o seu caminho alone, né? Sem ninguém, sem a ajuda de ninguém, sem ajudar ninguém. Inclusive, esse é um dos motivos de eu ter esse canal aqui no YouTube. Eu ensinar isso para vocês, a gente trocar essa ideia aqui, porque eu quero cada vez mais que você cresça, que você atinja seus objetivos, que você evolua na profissão e quem sabe um dia a gente trabalha até junto, vai saber, né? Enfim, a gente vai trocando essas experiências, é muito importante e é super saudável para todo o mercado em geral. Sexto erro, não oferecer o seu trabalho para empresas, ou por vergonha, ou por não saber como fazer, enfim. Se você quer crescer, se você quer ter mais clientes, eles não vão cair do céu, velho. Não adianta você esperar, você ficar aqui no seu escritório editando seus vídeos autorais e tudo mais, esperando que clientes vão aparecer. Pode ser que apareça um ou outro, porque viu um vídeo seu massa que você produziu, mas na maioria não é isso que vai te trazer novos clientes. O que realmente vai fazer a diferença é você persistir e ir atrás do que você quer. O que eu recomendo é que você faça uma lista aí, sei lá, de 10, 15, 20 estabelecimentos aí da sua cidade, da sua região, que possivelmente seriam clientes seus, né? Se você produz vídeo para restaurante, você vai fazer uma lista de restaurante, hamburgueria, lanchonetes. Se você é de casamento, você vai procurar cerimonialistas, enfim. Você vai fazer essa listinha e vai enviar um e-mail para cada um, oferecendo seu serviço, mostrando um pouco do seu portfólio, mostrar para ele o que eles vão perder se eles não te contratarem ou fecharem uma parceria com você, beleza? E é isso, meu jovem, esses foram os erros mais cometidos aí que a galera mais dá mole na hora de adquirir novos clientes, beleza? Eu espero muito que você tenha prestado atenção, anotado cada um desses pontos, e se você tá errando em algum deles, para um pouquinho, dá uma atenção especial, porque nenhum desses pontos aqui você pode errar, beleza? Isso vai te ajudar muito a atrair novos clientes, a fechar novos contratos, né? Que seus orçamentos sejam aprovados e até mesmo manter clientes, fazer com clientes que já gravaram com você, eles retornem pela qualidade do seu serviço, pela qualidade da sua produção. Mas se você tava cometendo algum desses erros, né? Porque eu espero que você não cometa mais, deixa aqui nos comentários para eu saber em qual ponto a galera tá mais errando, beleza? Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum próximo vídeo. Isso me ajuda demais a crescer aqui na plataforma e para você é de graça, né? Custo zero e me ajuda demais. Mas no mais é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou!